Olá, sexto ano! Tudo bem com vocês? Dando continuidade à nossa matéria, agora nós vamos começar a apostila 3, por isso eu quero que vocês peguem o livro 3 e abram no tema 1, que vai falar sobre paisagens urbanas. Então, vamos falar um pouquinho a respeito do que são as cidades e de quais características as cidades possuem. As cidades são consideradas como aglomerados de pessoas e construções. A cidade mais antiga que se sabe que existe, ela tem aproximadamente 10 mil anos e ela existe na região do Oriente Médio. Essa cidade ela foi criada logo após a descoberta da agricultura e isso é uma coisa muito importante, porque antes do ser humano desenvolver as técnicas de plantio de alimentos, o ser humano ele era nômade, ou seja, o ser humano ficava circulando em diferentes espaços em busca de alimentos. Por quê? Ora então os seres humanos se instalavam numa certa área, consumiam todos os alimentos daquela região, como por exemplo, colhiam frutos e assim por diante, e a partir do momento que esses alimentos acabassem, para dar tempo da natureza repor esses alimentos naquela região, eles iam para um outro território para poder explorar os alimentos dessa nova área. E aí, então eles consumiam todos os alimentos, depois que acabavam, dava tempo então, ou melhor dizendo, já tinha dado tempo da natureza repor os alimentos no território inicial. Então eles voltavam novamente para o território que eles haviam colhido os frutos dos alimentos inicialmente, e aí então eles ficavam transitando entre diferentes áreas em busca de alimentos. A partir do momento que o ser humano descobriu que ao enterrar a semente brota um novo alimento, o ser humano então se tornou sedentário. O que isso quer dizer? Quer dizer então que ele começou a se fixar num certo local e isso foi o que gerou o desenvolvimento das primeiras cidades. As primeiras cidades então que surgiram lá no passado, elas eram áreas que concentravam pessoas e construções e que faziam a prática do comércio, ou seja, compra e venda de mercadorias. Atualmente, aqui no Brasil, a gente considera as cidades como áreas que concentram atividades administrativas, ou seja, onde então são tomadas as decisões políticas e econômicas de uma certa área. Aqui no Brasil, as cidades são formadas por espaços urbanos e rurais, ou seja, espaços urbanos são essas áreas que concentram construções e uma grande quantidade de pessoas, e as áreas rurais, elas têm uma menor concentração de pessoas, assim como também uma menor concentração de construções. Uma coisa bastante diferente também entre essas duas áreas que formam uma cidade é a densidade demográfica. Densidade demográfica é a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, o número de pessoas numa determinada área. Nas áreas urbanas, a concentração de pessoas, ou seja, a densidade demográfica por cada quilômetro quadrado é muito maior do que nas áreas rurais, onde esse número ele é bem menor. As cidades são espaços formados, em sua maioria, por elementos construídos pelos seres humanos. Por isso, então, nós vamos ter muito mais áreas de paisagens humanizadas, ou melhor dizendo, de paisagens culturais, compostas por elementos que foram construídos pelos seres humanos nessas áreas. Vocês sabem que nem todas as cidades são iguais. Algumas cidades existe uma grande concentração de indústrias, enquanto em outras existe uma grande concentração de comércio. Existem algumas cidades que os prédios históricos existem em grande quantidade, e outras que são formadas por construções mais modernas. Existem áreas que tanto as construções antigas quanto as mais recentes convivem no mesmo espaço, entre outras diferenças. E é isso que a gente vai começar a comentar a partir de agora. Como eu estava dizendo para vocês, as cidades variam de umas para as outras. E isso varia conforme os elementos que formam essa cidade, como por exemplo, as atividades econômicas. Tal como eu estava explicando para vocês, existem algumas cidades que a principal atividade econômica é a atividade industrial. Então a paisagem dessas cidades são formadas por várias indústrias. Enquanto em outras cidades, a atividade econômica que predomina é a atividade comercial. E nessas cidades, o que vai predominar então são os comércios. Além disso, as cidades também variam conforme os seus tamanhos. Existem cidades grandes, cidades médias e cidades pequenas. As cidades grandes costumam ter milhões de habitantes, ou seja, uma grande concentração de pessoas, melhor dizendo, uma grande densidade demográfica.
Já as cidades médias possuem uma concentração menor e as cidades pequenas, além de possuir um pequeno território, possuem um pequeno número de população. Também variam conforme as idades das construções. Como eu estava dizendo para vocês, existem cidades que são formadas por construções muito antigas. Em sua maioria, percebe-se que na paisagem existem vários prédios e construções muito antigas. Um exemplo, existem várias cidades da Itália, assim como de outras áreas da Europa, em que várias partes são formadas por construções muito antigas. Existem outras cidades que são formadas por construções mais novas, enquanto outras a gente tem tanto construções antigas quanto construções mais novas. Um exemplo é o centro da cidade de São Paulo, que a gente vê ali muitas construções antigas, mas também muito próximas construções mais novas. Além disso, os aspectos culturais da população que vive numa cidade também vai influenciar na sua paisagem. Então, dependendo do modo de vida das pessoas, da forma como elas se vestem, da maneira como elas se expressam no mundo, a gente vai ver esses elementos culturais fazendo parte da paisagem das cidades. Também existem os aspectos socioeconômicos, ou seja, conforme a distribuição de riqueza. Tanto é que vocês sabem que os bairros em que a maior parte da população tem condições econômicas melhores, a paisagem do bairro, a infraestrutura do bairro acaba sendo melhor do que nas áreas que mora uma grande quantidade de população pobre, onde as construções costumam ser mais precárias e também falta infraestrutura naqueles bairros. Um outro aspecto que a gente não pode deixar de comentar, que também vai influenciar na paisagem das cidades, são os aspectos naturais, como por exemplo o relevo e o clima. O relevo, existem várias cidades que têm áreas de planaltos, assim como também áreas de montanhas e assim por diante. E todos esses elementos se destacam na paisagem. Bom, eu vou parar por aqui. Na próxima aula a gente fala sobre metrópoles. Um beijo para vocês e até a próxima!